Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos conferir ele, o monstro em bateria e se não, o melhor custo-benefício hoje da Samsung até seus R$ 1.600. Ele apareceu lá no grupo de ofertas por volta de R$ 1.579 e eu falei, não, eu vou comprar para trazer porque ele tem uma tela Super AMOLED, tem um processador muito potente, 7.000 mAh de bateria para você que quer uma bateria que não vai acabar, fora que ele conta com câmeras muito bacanas, segundo as especificações. E é isso que a gente vai testar nesse vídeo. Então, deixa seu like, se inscreve aí embaixo e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui, tá bom? Se você quiser comprar ele, vai ter link na descrição, mas fica aí para a gente conferir o que o M62 é capaz. A Samsung ela vem trazendo smartphones da linha M com um custo-benefício altíssimo. E o M62 está se tornando um mais novo smartphone super custo-benefício da empresa. Aqui temos aquela caixinha básica da Samsung, né? Vamos abrir ela aqui então, que eu já estou bem curioso para conhecer esse smartphone. Eu já estou há bastante tempo cogitando comprar ele e agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Aqui nós temos o aparelho, tá? Dentro da caixinha aqui nós temos isso daqui que vem o ejetor de chip, né? Vem aqui embaixo também, vamos ver, alguns manuais rápidos, coisa básica. O aparelho em si, um carregadorzinho de 25 watts, Samsung mandou bem aqui, é um carregador rápido. E temos um cabo para carregamento USB-C para USB-C, já não é aquele USB-A, beleza? Não tem fone, não tem capa, então aí é uma pena, né, eles estarem tirando isso daí das caixas dos aparelhos. E aqui nós temos o aparelho, e eu peguei ele na cor preta. Vamos tirar esse plastiquinho aqui, porque não é bem um preto, né? Ele é um preto um pouquinho degradê, veio bem coladinho isso aqui. Vou tirar aqui colado. E olha aí, galera, dá uma olhada nisso. Vou mostrar aqui na câmera da frente para vocês. É um espelho, né, o aparelho. Muito bonito. É plástico essa traseira, tá? É um plástico, mas é um plástico resistente. É um plástico brilhante, que vai riscar fácil se você não usar uma capinha. Então eu recomendo você comprar uma. Eu vou comprar uma quando eu sair, terminar esse vídeo aqui, porque esses aparelhos da Samsung com a traseira brilhante é um perigo ficar sem capa, já avisando, tá? Aqui na parte da frente nós temos a super tela dele de 6.7 polegadas, vamos ver se veio com bateria. Se não viesse com bateria ia ser complicado, né? Temos uma telona de 6.7 polegadas, resolução Full HD. E aqui, o que mais me impressiona nesse aparelho de especificação é o processador Exynos 9825 com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Para você ter uma ideia, esse Exynos aqui ele estava presente no Galaxy Note 10 e Note 10 Plus. Ele é um processador bem potente que fica ali perto do Snapdragon 855. Ele é um pouquinho inferior, mas ele consegue te entregar um desempenho bem próximo. E aí você já imagina, né? Um aparelho com 7.000 mAh de bateria, tela Super AMOLED, com esse processador, muita memória RAM e uma super bateria por R$ 1.500 a R$ 1.600, a Samsung acertou em cheio nesse aparelho. Claro que ele foi lançado lá para trás com um preço bem maior, mas agora ele está valendo muito a pena mesmo. Porque assim, só de especificação aqui, eu acho que a Samsung quase não está ganhando dinheiro em cima dele, porque não é possível, né? Aqui nós já temos ele ligadinho, bonitinho. Eu vou mostrar para vocês já, vou configurar ele. Veio com 41% de bateria. Vamos dar uma olhadinha então nas laterais. Aqui desse lado nós temos o botão Power, que também é o sensor de digitais do aparelho. Temos botões de volume. Aqui na parte de cima temos apenas um microfone. Deste outro lado temos a gavetinha de chip. Deixa eu pegar o ejetor aqui para a gente abrir ela para a gente conferir. Ejetor em mãos. Vamos abrir ela aqui para a gente conferir quantos chips cabem. A gente já vê ao vivo aqui a cores. Aqui nós temos uma entrada para chip e... nossa, que diferente. Na verdade, aqui ó, galera, nós temos desse lado entrada para cartão de memória e do outro lado entrada para 2 chips. Então é tripla, tá? Você consegue colocar os 3 ao mesmo tempo. Eles conseguiram reduzir bastante esse tamanho aqui, né? Não é aquele compridão.
Eu acho que eles conseguiram isso porque o aparelho não é um aparelho muito fino, tá? Então é um ponto negativo para você aí que gosta de aparelhos finos. Mas para 7.000 mAh de bateria isso aqui não é um ponto negativo, tá? Ele tem uma espessura um pouco maior que os outros smartphones, mas tá ok para mim. Aqui embaixo nós temos entrada 3,5mm, carregamento e transferência de dados, microfone e alto-falante, beleza? E na parte traseira aqui, ó, nós temos as câmeras, tá? São 4, a principal de 64 megapixels, uma ultra-wide de 12, uma macro de 5 e também temos aqui uma de desfoque de 5 megapixels também, beleza? E a câmera frontal dele tem 32 megapixels, isso mesmo, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou configurar ele, vou testar, vou instalar um jogo, vou tirar algumas fotos, vou comparar as fotos com o iPhone para a gente conferir como que tá essas fotos e eu já venho para falar para você o que eu achei do Galaxy M62. Então vamos lá, pessoal. Eu já testei ele aqui, instalei alguns jogos, fiz algumas fotos, gravei alguns vídeos e tenho vários pontos positivos para falar para vocês sobre ele. Primeira coisa que eu tenho que falar para você é que marca bastante dedo na traseira, tá? Então aí é um ponto negativo, se você puder comprar uma capa para estar utilizando, é bacana, porque também risca bem fácil, beleza? O aparelho em si tem um tamanho bem avantajado, uma tela muito bonita, como vocês estão vendo aí na lateral, ó. Deixa eu baixar esse brilho aqui, né, porque tá no máximo, ó. O brilho no máximo ele é bem alto, então você vai ter uma tela com uma qualidade muito bacana. O sensor de digitais também, ele é bem rápido. Tela desligada, ó, toquei no sensor, ele já desbloqueia, bem rápido mesmo. Nós temos uma belíssima tela Full HD, ela só não é com taxa de atualização rápida, ela é apenas 60 Hz, mas para a faixa de preço e a intenção desse aparelho, que é entregar muita bateria, tá bacana. Em relação ao sistema aqui, ó, se a gente entrar nas configurações dele e clicar em informações do software, nós temos um sistema bem atualizado. Tá com a One UI 3.1 e a versão do Android 11. Então, provavelmente, ele vai receber o Android 12 e talvez até atualizações da One UI, se tiver aí disponível. O legal desse aparelho é que ele não vem com a One UI Core, que é uma versão mais capada desse sistema operacional da Samsung. E isso é muito interessante para você que utiliza um aparelho para o dia a dia e quer o máximo de segurança possível. E também, ele conta aqui, ó, com NFC, tá? Então aqui, ó, ele tem o NFC, então se você quiser usar para fazer pagamentos com o Samsung Pay, ele já vem aqui também, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Ele já vem com o Samsung Pay habilitado. Então você pode cadastrar seu cartão e realizar pagamentos com ele tranquilamente. Um outro ponto positivo dele que eu encontrei é em relação à velocidade que ele tem, tá? Por ter 8 GB de RAM, ele consegue aí, ó, deixar vários aplicativos abertos e o jogo aqui eu acredito que não, né? Vamos dar uma olhada. Carrega. Não. O jogo não, mas ele consegue deixar muitos aplicativos que eu já estava utilizando abertos na memória por eu já estar utilizando, ó. O segundo aplicativo que eu estava testando, tudo. Vamos lá para trás, a câmera, Facebook. Facebook recarregou, mas o Facebook também come uma memória. Mas ele tem muita memória RAM que vai conseguir entregar para você um desempenho muito bom. E o que eu gostei bastante é que o processador que ele está aqui, ele está bem otimizado. Eu peguei ele com 41% de bateria, lá na hora que eu tirei da caixa, fiz toda a configuração, instalei todos os jogos, atualizei todos os aplicativos, configurei minhas contas e ó, tá com 30% ainda. Isso é bem legal porque eu abri o jogo, dei uma olhadinha nas configurações que roda para trazer para você aqui em relação a isso. O aparelho, na minha opinião, é o melhor custo-benefício hoje em relação à bateria. O M51, que é a versão anterior dele, não tá valendo toda a pena porque tá mais caro que ele. E nesse daqui a Samsung conseguiu trazer um preço bem melhor. Na minha opinião, se você está querendo uma super bateria, pode ir fundo nele, porque ele tem também um desempenho muito bom para anos de uso tranquilo, tá? Agora, o que eu vou fazer é mostrar para você as fotos. As fotos, todas as fotos que eu vou mostrar aqui, vídeo, vai ter link na descrição para você estar acessando pelo Google Drive. Você entra aqui, pode baixar as fotos, dar um zoom, verificar, tudo mais. Algumas fotos eu comparei com o iPhone, não foi muitas, porque é meio desleal, né, a diferença de valor, só que você vai se impressionar com a qualidade, tá? Vamos lá então, ó. Telinha aí aqui para vocês darem uma olhada. Comecei pela câmera frontal. Então aí com a câmera frontal, a qualidade tá bem legal, né? São 32 megapixels e temos uma qualidade muito bacana. Câmera principal aqui,
aparecendo para vocês. E aqui a câmera ultra-wide. A gente pode ver que a qualidade dela, da ultra-wide, o HDR não funciona tão bem, mas ainda assim tem uma qualidade muito boa, né? Mesmo sendo de 12 megapixels. E a principal tem uma qualidade bem decente. A câmera frontal aqui, de novo, ó, nós temos uma nitidez muito boa, muito legal. Ele vem com aquele modo de beleza ativado, eu recomendo você desativar porque não vale a pena. Fica bem lisa a sua cara, não vai ficar legal. Temos aqui contra a luz para testar o HDR, ver se estava funcionando bacana. Tem bastante foto da câmera frontal, não vou postar todas, senão fica um ano aqui. Temos aqui essa aqui com a faca, ó, a gente tem uma nitidez muito alta e com uma qualidade muito boa, tá? Temos aqui com a câmera principal, testando aqui novamente. Aqui já tinha apagado um pouco de luz aqui do estúdio para testar como que estava funcionando a iluminação. Aqui nós temos contra a luz para testar o HDR. Aqui já com a luz apagada, contra as luzes dos plafons que eu uso aqui para iluminar a gravação. Aqui já é com a luz apagada, na parte noturna, né, para vocês conferirem como se sai, né, as fotos em baixa luz. Temos mais uma foto aqui com a ultra-wide. Aqui mais uma. Ultra-wide em modo noturno, na baixa luz, né? Temos mais uma aqui. Lembrando que vai estar tudo na descrição, tá? Câmera ultra-wide também continua tendo uma qualidade boa. Aqui, câmera principal, ó, ainda tem uma qualidade decente. Aqui, modo normal, para vocês conferirem. E essa daqui é com o modo noturno habilitado, tá? Aquele modo noturno que já vem da Samsung. Aqui eu fiz outro teste, ó, padrão, foto normal e foto noturno, tá? Vou deixar uma do lado da outra para vocês conferirem, que ela dá uma iluminação a mais, né? Principalmente nas teclas ali do teclado, você consegue ver que melhorou bastante. Nessa foto aqui, nós temos também uma qualidade decente, eu tirei bastante foto. Essa aqui eu comparei com o iPhone, eu vou deixar na tela aí para vocês darem uma olhadinha. Essa aqui também eu comparei com o iPhone. Eu vou deixar todas as fotos na descrição também do iPhone. Essa aqui eu comparei com o iPhone também, tá? Se você quiser conferir, ó. Essa aqui é com a câmera principal do lado do iPhone. E essa aqui é com a câmera ultra-wide do lado do iPhone. Eu achei a qualidade dele muito bacana. A gente percebe que aqui na câmera, em volta da câmera, o Felipe vai colocar um círculo aí onde eu estou falando. Ele aparentemente ele não tem um HDR tão bom quanto o do iPhone, mas se você olhar lado a lado a foto, você vai ver que a qualidade é muito boa, tá? Aqui nós temos mais uma com a câmera principal, aqui câmera frontal novamente, aqui é com o modo retrato. A gente percebe que cortou meu cabelinho aqui em cima, mas ainda assim o recorte restante está muito bom. Temos aqui gravações em 4K, gravação com a câmera frontal e gravação com o modo retrato, tá? Esse smartphone ele conta aqui com o modo retrato em vídeo. E eu fiz ali o teste para mostrar para vocês. Só que eu tirei algumas fotos depois e eu vou mostrar antes de colocar o vídeo para vocês assistirem, tá? Eu tirei mais algumas fotos com a câmera na iluminação normal, sem ser escuro, ó. Essa aqui foi com a câmera principal, câmera ultra-wide. Aqui com o plafond, mas testando HDR, que está muito bom. Aqui com a câmera ultra-wide, fazendo o mesmo teste. Aqui a nitidez a gente percebe que está muito boa também, né? Muito bacana. Aqui também, a capinha, a gente consegue ver os detalhes da capinha tranquilamente, está muito bom. Temos aqui câmera principal novamente e aqui mais algumas fotos. Vou deixar tudo na descrição para vocês conferirem, porque tem muita foto, tirei bastante. E agora eu vou deixar com vocês os vídeos que eu fiz com a câmera principal, ultra-wide e tudo mais, para vocês conferirem. Galera, essa daqui é uma gravação em 4K a 30 frames com Galaxy M62, tá? A gente já tem aqui uma gravação em 4K. Aparentemente tem um pouco de efeito gelatina na câmera, a gente pode perceber. Mas ela conta com estabilização, o que é bem interessante, tá? Isso daqui é muito bom. Por ser um aparelho intermediário com uma super bateria, a gente ter ali uma estabilização na câmera é muito bom. Ó, bem tranquilo. Bem de boa. A qualidade aparentemente está boa também. Ó, dá pra gente alternar para a câmera ultra-wide dentro do aplicativo, diretamente na gravação, ó. Então ultra-wide, câmera principal e com um pouquinho de zoom, 2 vezes de zoom. Vamos voltar para ultra-wide, ó. A ultra-wide também conta com estabilização, o que é muito bacana para um aparelho nessa faixa de preço. A qualidade de áudio está diretamente do microfone, então vocês podem conferir aí como que tá. Eu vou chegar perto aqui
de alguma coisa que tem bastante detalhe, pra vocês verem, ó. Acho que o foco não tá pegando tão bem. Aí, ó. A qualidade tá bacana, né? Pelo menos aqui na tela tem uma qualidade boa. Vamos ver o foco. O foco tá rápido, né? Vamos ver no ultra wide agora. Evidentemente é foco infinito, né? É foco infinito, porque ó, tá aqui e lá no fundo tá focado também. Então aí, a qualidade da gravação da câmera traseira impressiona, viu? Eu curti muito. Vamos dar uma olhadinha no HDR aqui. Vamos voltar aqui, ó. Ó, lâmpada acesa, bem iluminada atrás. Aqui é a mesma coisa. Muito bom. Agora eu vou passar para a câmera frontal para a gente conferir também. E essa aqui é uma gravação com a câmera frontal do Galaxy M62. Eu tô percebendo que a minha pele ela tá um pouco mais lisa e eu tô sentindo um delay na hora que eu falo para aparecer na tela. Então tem alguma coisa aí diferente, mas não tá com o delay que tá na parte de trás, o efeito gelatina. Ainda assim parece ter estabilização, né? Olhando aqui na tela, parece estar com estabilização. Ou não. Comenta aí o que você acha. Mas no geral a qualidade está muito boa. Eu curti. Ele tem modo retrato em vídeo também, que dá para você utilizar. Eu vou fazer uma gravação para vocês conferirem, mas lembrando, essa gravação na frontal está em 4K a 30 também. Beleza? Galera, ó, tô gravando agora com a câmera no modo retrato, tá? Tá pedindo para me encontrar um rosto. Vamos encontrar o rostinho do Felipe aqui, ó. Olha aqui, Felipe, rapidão. Achou, ó? Ele começou a desfocar já o fundo, ó. Desfocou o fundo atrás dele. Ó, se eu saio ele já meio que se perde. E só funciona com o rosto, tá? E só na câmera traseira. Ele fica bem lento, ó. Dá pra perceber que ele tá bem lagadinho. Mas ele consegue, ó, trabalhar de boinha com o rosto. Beleza? Galera, essa daqui é uma gravação com as luzes todas apagadas, tá? Tô apenas com as luzes refletoras aqui, imitando um cenário um pouco mais escuro. Para vocês darem uma olhada, a gente já percebe que tem bastante granulação aqui na parte de cima da imagem. A gente consegue verificar aqui. Se a gente for dar uma olhada para cá, a qualidade é boa, não tá ruim não. Para um smartphone intermediário nesse patamar de preço, eu curti muito. Olha... que aparelhinho bacana. Claro, tá escuro, né, ó. Aqui fica bastante granulado. Mas a gente tem aí uma qualidade muito decente pela proposta do aparelho. E como vocês puderam ver aí nos vídeos, né? Eu gostei muito da qualidade dos vídeos da câmera traseira. Lembrando que ele consegue aqui gravar em 4K tanto na frontal quanto na traseira. E aparentemente também na ultra wide, né? Que ficou ali, eu consegui alternar dentro da gravação em 4K para ultra wide tranquilamente. A gravação traseira, a nitidez está muito boa. Eu testei nos Pop Funkos ali, você viu a qualidade que fica. Só não gostei tanto da câmera frontal porque ela parece que deixou minha cara um pouco mais lisa do que o costume, né? Então ali parece que tem um efeito bokeh habilitado. E eu não achei ali para desabilitar nas configurações. Mas no quesito geral, gravação em 4K na frontal e na traseira é um ponto bem positivo desse dispositivo, tá? E algo muito legal também é em relação à gravação retrato. Vocês viram que eu testei ali com o Felipe, né? Ele conseguiu recortar certinho a cabeça dele. Não funciona muito bem se você ficar saindo muito dos objetos. Ele ficou meio lento, né? Você percebeu ali que ele começa a dar umas bugadas. Só que no geral a gravação do M62 se sai bem, muito bom, tá? Muito bem, né? E agora uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês antes da gente entrar no jogo e eu testar os games, é em relação ao modo profissional de vídeo. Que é algo que eu achei muito bacana nesse aparelho e que eu acho que vale a pena para você que está querendo começar a trabalhar com YouTube, internet, fazer gravações, que é legal. Dá uma olhada nisso aqui. Para você... Ah, chuva. Ah, vai buscar você? E aqui, para vocês terem uma ideia, olha aqui o modo profissional de vídeo. Para você acessar ele, eu vou voltar aqui só para te mostrar. Você vai estar dentro da câmera do M62, vai clicar em mais e vai clicar aqui, ó, em vídeo profissional. Tá vendo aqui? Clicando nele, ele vai abrir muitas opções para você aqui, ó. ISO, a gente consegue fazer alternância, a velocidade do obturador. Aqui nós temos a exposição, temos foco. O bacana desse foco, ó, dá uma olhada, eu vou focar ali naquele bonequinho, tá vendo que ele ficou verde ali, ó?
porque o foco está nele. Então ele te mostra mais ou menos onde o foco está. Então se tem algum objeto, ele fica verde o foco. Isso que é muito interessante. Temos como travar o balanço de branco. Isso é muito bom para na hora do vídeo que você estiver gravando ele não ficar alternando o balanço de branco. Se você deixar em automático, dependendo do tipo de luz, se tiver muita movimentação, a luz vai ficar mudando e dentro do vídeo vai ficar esquisito. Uma hora vai estar amarelo, outra hora vai estar azul. Isso é muito legal. Você pode escolher aqui o balanço de branco que você quiser para você começar a gravar. E eu acho que a Samsung acertou muito em trazer isso no aparelho da linha M, porque normalmente a gente não vê isso em aparelhos até mais caros. Então aqui a Samsung em relação a câmeras acertou em cheio no M62, não deixando só a bateria como ponto positivo dele. Agora o que eu vou fazer é abrir um game aqui para a gente testar. Eu baixei o novo PUBG, o New State, para a gente abrir aqui e testar ele. Mas antes, eu só tenho que lembrar você que ele não conta com alto-falante estéreo. Ele só tem alto-falante mono, que ele sai aqui na parte de baixo. Mas ainda assim, dentro da faixa de preço, pelo que ele entrega, não dá para reclamar, beleza? Agora eu vou abrir aqui o jogo e eu já venho para mostrar para você. Então vamos lá, galera. Já abri o game aqui, ó. Vou entrar aqui nas configurações para a gente dar uma olhada aqui quanto que ele vai suportar, ó. Dá uma olhada. Configurações, gráficos. E aqui a qualidade máxima é Ultra e Alto. Nós conseguimos muito Alto e Ultra. Então a gente consegue aqui uma qualidade gráfica maior, diminuindo um pouco a velocidade de frame rate. Eu vou deixar no muito Alto a Ultra, que é o mais pesado, né, tecnicamente, para a gente testar. Vou iniciar aqui uma partida e a gente já vai começar aqui o game para a gente ver como ele se sai. Galera, vamos lá então. Já estou caindo aqui do avião. Algo que eu estou percebendo é que o processador está esquentando um pouco mais do que o normal. Mas isso é normal dos Exynos, né? A gente já conhece que os processadores da Samsung eles esquentam um pouco mais do que os processadores do Snapdragon, né? Da Qualcomm. Mas ainda assim está numa temperatura ok. Eu só acho que está um pouco acima porque a gente começou agora a jogar e ele está um pouquinho alto. Mas ao longo prazo, jogando mais tempo, acredito que não tem esse problema de superaquecer. Ele vai ficar mais ou menos nessa temperatura que está aqui. Só que a gente sabe que esquenta mais que o normal. Então não é uma preocupação que a gente tem que levar em consideração, né? Vamos ver aqui onde eu caí. A qualidade de imagem está muito boa. A velocidade também do jogo também está muito boa. Vamos ver se tem alguns itens. Esse jogo aqui está muito bacana. Ele está com alguns bugs ainda, né? Comenta aí se você já jogou ele. Só tem bala, pô, cara. Bala e sem arma. Aí me lasca, né? Vou subir aqui. Estou meio perdido com os controles ainda. Tá bem rápido o jogo agora. Não tá mais aquela lerdeza, né, que era antes. Mas era bem lento. Falei. Oh, não tô cego, não tô surdo. E olha que o som tá baixo, hein? Olha que o som tá baixo. Vamos ver se ele tem bastante item. Cara, o jogo, ele tá bem otimizado também. Call of Duty, ele vai rodar tranquilo. Vai rodar também o Mobile Legends também. O League of Legends eu tô baixando também pra mim jogar um pouco. No geral, é um aparelho que, assim, pelo tamanho da bateria, é o melhor custo-benefício hoje, cara. Se você pretende ter bateria pro dia todo tranquilo, o aparelho tá sensacional. Ainda mais que esse preço, né? Eu acho que vendeu muito na Black Friday, né? Se for ver. Galera, não tô achando ninguém aqui, mas ó, a temperatura ela estabilizou, não tá aumentando. Eu acredito que não vai ter problema em relação à temperatura. Ela não tá aumentando mais, até parece que diminuiu. Apesar que eu também estou instalando o jogo, né? Eu estou baixando o League of Legends por trás dele. Então, assim, não dá pra gente reclamar não, viu? Tá muito bom. Vou dar um pouquinho de carro aqui. Ixi, eu acho que eu morri. Será que eu vou conseguir atropelar ele? Ô, louco, cara. Você tá meio ruim, hein, cara. E o aparelho segue a mesma linha, né? Muito bom também. Então, galera, o que eu vou fazer agora é... Vou lá almoçar, vou jogar um pouquinho com o M62 e depois eu trago mais vídeos para você que tá querendo comprar o M62. Mas de primeiro momento o que eu posso falar para você é que vale muito a pena. Tá quase quebrando tudo aqui. Então, o vídeo de hoje é esse, galera. Esse foi o Galaxy M62. Um aparelho que conta com bateria gigante, processamento muito potente, alto armazenamento e uma tela de ótima qualidade, fora as suas câmeras. Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido. Vai ter link para comprar ele aqui embaixo e até o próximo vídeo.